Muito bom dia, agronegócio. Boa semana para você. Segunda-feira, 10 de outubro de 2022, 8 horas 44 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar pelas nossas redes sociais aqui do Notícias Agrícolas, Instagram, YouTube, Facebook e também pelo nosso noticiasagricolas.com.br para você começar a semana bem informado, tá certo? Para você começar a semana ali com tudo que é mais importante e relevante de se acompanhar neste início de semana, na manhã desta segunda-feira. Eu já te adianto, hein? Tem notícia beça, tem uma super alta nas commodities agrícolas, principalmente entre os grãos e o complexo soja. A gente vai falar sobre isso. A China voltou do feriado e voltou com dados contraditórios, eu diria, mas que vão chamar a atenção e vão nos exigir bastante monitoramento. Então, a gente está falando de mercado acionário em baixa, mas limite de alta para o farelo de soja e para o suíno, por exemplo, na Bolsa de Dalian. Tudo isso a gente vai conversar aqui, sempre apoiado ali em grandes profissionais, em grandes empresas como a Agriinvest Commodities, outras consultorias, como a própria Pátria Agronegócios, para nos dar os dados, por exemplo, do plantio do Brasil. E te lembro também que hoje se comemora o Columbus Day, lá nos Estados Unidos. É uma espécie de feriado, mas é ponto facultativo. Então, os órgãos públicos, por exemplo, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, não opera nesta segunda-feira, dia 10. Então, um relatório que, por exemplo, nós veríamos às 5 horas, horário de Brasília, das condições das lavouras, do avanço da colheita e tudo mais, não será reportado hoje, será reportado amanhã. Mas a Bolsa de Chicago, a Bolsa de Nova York, estão funcionando normalmente, tá? Então, dado esse primeiro recado, eu te lembro também que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que Letícia Guimarães está com a gente pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali todas as informações, todos os seus comentários. A gente, inclusive, quer muito te ouvir. Mande para nós de onde você está falando, sua cidade, seu estado. Mande, se quiser, as suas condições climáticas. A gente quer saber se está chovendo aí na tua região, se não está, se você está plantando, se não está, se está colhendo seu trigo, se não está, por exemplo, tá? Como é que tá a sua florada do café? A gente quer te ouvir. Então, mande para nós os seus comentários, as suas perguntas, dúvidas, críticas e sugestões, porque são elas que vão nos fazer, inclusive, ser muito melhores, não é? Então, mande para a gente que a gente quer saber. Lembrando também que hoje temos duas visitas, hein, no nosso Bom Dia Agronegócio. A primeira delas é a Thaís Albuquerque, líder do time do IBARN, para nos trazer o Momento IBARN e a gente falar um pouquinho sobre como é que está a comercialização de grãos no mercado interno, né? Saber como é que tá, como é que funciona este aplicativo que aumenta o potencial de alcance da sua oferta largamente, é uma vitrine enorme, né? De formação de preços e tudo mais. Então a gente tem tudo isso para monitorar. E também Guilherme Dorigatti estará conosco para fazer, para nos trazer as informações do mercado de milho, que também tem um momento importante nesse início de semana, tá? Então, já estarão conosco a Thaís e também o Guilherme Dorigatti. Bom, vamos começar com a Bolsa de Chicago, e aí na sequência dos preços eu vou trazer algumas notícias que são importantes e que a gente precisa entender, principalmente do que aconteceu no final de semana, para saber como é que está começando essa nova semana, tá? Então, não se esqueçam, tá? Linha de comunicação aberta no YouTube e também no Facebook. Letícia tá ali monitorando tudo, tá certo? Mandem para nós os seus comentários que a gente quer muito te ouvir. Bom, Bolsa de Chicago, soja sobe 1,9%, quase 2% de alta, para valer 13 dólares e 93 no contrato novembro. Só o novembro ainda abaixo dos 14, os demais já superam os 14 dólares por bushel. O milho, 6 dólares e 92 centos por bushel, 1,5% de alta agora. Está preparado para esse número que eu vou te dar agora? Trigo, 4,3% de alta, 9 dólares e 19 centos por bushel. E claro, isso está muito conectado à explosão naquela ponte que liga a Crimeia à Rússia. É uma das pontes mais longas da Europa, se não for a mais longa. E já a gente vai falar sobre isso, porque Vladimir Putin não gostou nada do que aconteceu, acusou a Ucrânia de ato terrorista e fez ataques muito severos, talvez os mais severos aí dos últimos meses nesse conflito, que escalou demais nesse final de semana. Já eu vou te dar mais detalhes, tá? Mas saiba que esse é um ponto importantíssimo, por isso que o trigo está disparado hoje, 4% de alta na Bolsa de Chicago. Ainda em Chicago, altas para farelo e óleo de soja. O farelo sobe agora 1,7%,
para valer no primeiro contrato ou no mais negociado, $407,60 por tonelada curta. No óleo de soja, a alta de 0,5% para 66 centes mais 92 por libra-peso, ok? Seguimos. Bolsa de Nova York agora, café, caindo um tiquinho, 0,4% de baixa, $2,17 mais 28 por libra-peso. Acabei de conversar com a Virgínia, falou, ó, Carla, enfim, escolham o que quiser, né? Carolina já te dá essa possibilidade. Ela diz o seguinte, ó, Mendes, como a Virgínia me chama, estamos com o café trabalhando lateralizado. Vamos monitorar se essas questões da guerra vão impactar ou não essa movimentação. Se impactar, e parte dessa baixa já pode ter vindo disso, por conta da preocupação com a demanda. A Rússia é importantíssima consumidora de café importado, mas com esse fluxo comprometido, até porque essa explosão na ponte ali da Crimeia com a Rússia, né, daquele território que foi anexado da própria Ucrânia na Rússia em 2014, a gente está falando de uma complicação que pode vir para a demanda por café. Então, talvez parte dessas baixas estejam atreladas a isso. A Virgínia está apurando, tá? Mas, de fato, a gente está com o mercado meio lateralizado na manhã dessa segunda-feira para os futuros do Arábica negociados na Bolsa de Nova York. Já vamos ver como é que tá Londres, tá? Enfim, estamos acompanhando. Já te dou mais detalhes também sobre o mercado do café, tá bem? Aliás, eu vou pedir para o meu time já mandar o link da nossa entrevista para a Thaís. Eu mesma posso mandar também, não é verdade, senhoras e senhores? Para já chamar ela para estar conosco. Bom, ainda na Bolsa de Nova York, temos baixas para o açúcar de 0,7% para 1800 mais 55 por libra-peso. Já o algodão sobe, tem 1,8% de ganho para valer 85 centes mais 72 por libra. No petróleo, o dia de queda, 0,8% de baixa para o WTI, que vale $91,90 por barril, enquanto no Brent a baixa é de 0,8% para $97,15. A gente está falando de preços ainda elevados, acima dos $90. O petróleo subiu bastante na semana passada, depois que a OPEP ali na sua última reunião concordou em fazer um corte de cerca de 2 milhões de barris por dia. O mercado disparou na semana passada e hoje vai corrigindo um pouco, mas ainda assim temos preços que seguem superando os $90 por barril, principalmente no Brent. Já no WTI, né, que estava bem abaixo dos 90, voltou. O Brent, que seguia acima dos 90, agora parece buscar os $100, como a gente já viu acontecer e como alguns analistas já nos alertaram aqui, já nos adiantaram. Falou, podemos ver, caso realmente a gente tenha uma retomada importante da demanda, né? Ela se firmando um pouco mais forte. E esse corte, como está previsto, como veio acordado na reunião da OPEP, a gente poderia ter de fato essa condição. Então vamos acompanhar, tá? Vamos monitorar. O gás natural sobe hoje no mercado futuro norte-americano, tem uma alta de 0,7%. O ouro cai 1,5%, a prata cai 2,3% e o cobre sobe 1,5%. Dólar index hoje subindo forte e renovando as suas máximas. 0,4% de alta agora para 113.080 pontos, renovando as suas máximas em mais de 20 anos, tá? Então, dólar index em alta, já temos a abertura do mercado cambial aqui no Brasil, vamos entender, na semana passada, R$ 5,21, fechou a moeda norte-americana frente à brasileira, acumulando uma baixa de aproximadamente 3% mais, tá? Um pouquinho mais de 3% caiu o dólar, vamos ver como é que os negócios serão retomados nesta segunda-feira, tá? Estamos de olho, estamos acompanhando, ok? Bom, senhoras e senhores, 8 horas e 53 minutos pelo horário oficial de Brasília, vamos para a Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, onde os negócios já fecharam, naturalmente. Hoje lá já é amanhã, não é verdade? Essa é a máxima quando a gente olha para o mercado asiático. Enquanto eu estou aqui falando e tagarelando, mande os seus comentários e suas perguntas, tá? Já a Thaís Albuquerque vai estar conosco para tirar suas dúvidas sobre o aplicativo Ibarni. Se você ainda não baixou, inclusive dá tempo de baixar para ter essas informações todas na palma da sua mão e começar a usar o aplicativo ali, ó, junto com a Thaís, tá bem? Então ela vai te ajudar, vai tirar todas as suas dúvidas. Ela, inclusive, já está nos ouvindo, tá certo? Bom,
Seguindo por aqui, já já eu passo ali pelos nossos comentários também, tá? Enfim, estamos de olho. Bom, Bolsa de Dalian, como já adiantei. Tivemos alta para o farelo, alta para o óleo, alta para o milho, tá? Nessa retomada do feriado da Golden Week lá na China, ou a Semana Dourada, 10 dias de feriado, 10 dias de descanso para os chineses que voltaram com a corda toda, hein? Voltaram com fome, e a gente está falando de quase, abre aspas, para Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest. Vou deixar o perfil deles aqui para você seguir, tá? @agriinvest, e também eu vou deixar para vocês o caminho para este blog incrível que eles alimentam diariamente, que é o go.agriinvest.agr.br, insights de quem vive o mercado, tá? Esse slogan foi eu mesma que criei. Por quê? Porque ali, né, aqui no Notícias Agrícolas, em outros portais de notícias, você vai encontrar a notícia. Somos mensageiros das informações, não somos analistas ou consultores de mercado. Ali é também a nossa fonte de informação, né? São essas conexões de dentro do mercado, e você, inclusive, pode assinar o aplicativo da Agriinvest para ter informações ainda mais exclusivas, tá bem? Então, de olho. Bom, como eu dizia, abre aspas para Eduardo Vanin, quase limite de alta para o farelo, dezembro, e forte alta para o suíno. Já vamos falar do mercado de suínos lá na China, tá? O farelo subiu mais de 5% na máxima do dia e o suíno mais de 6%. O consumo de carne foi forte. As top 5 empresas produtoras de carne suína na China reportaram boas vendas. A maior, que é a Muyuan, reportou um crescimento de 10% no comparativo anual, sendo que outras menores reportaram crescimentos de mais de 25%, tá? Sem dúvida, uma ótima notícia para a cadeia da soja. 2 pontos podem ter contribuído para o aumento do consumo: a adaptação dos cardápios das empresas de entrega, como mais aumento do consumo, com mais variedades e pratos premium, e o frio mais intenso do que o normal para essa época. Normalmente o consumo de carne aumenta durante o inverno, fez um friozinho na China, todo mundo quis comer um pernilzinho de porco, não é? E aí, ó, lá em cima, hein, e os estoques de farelo continuam caindo agressivamente, ainda de acordo com Eduardo Vanin e a Agriinvest Commodities, tá? E olha só, por conta disso, foi anunciado o 5º leilão de carne suína para essa semana. Essa notícia já está, inclusive, disponível no Notícias Agrícolas, parte da agência Xinhua, que é a agência estatal de notícias da China, e segundo as informações que temos, foi lançado, então, o 5º lote de carne suína ao mercado, a partir de reservas centrais, para garantir a oferta e manter a estabilidade dos preços, segundo disse o mais alto planejador econômico do país neste domingo, dia 9. O preço de suínos tem estado num nível relativamente alto recentemente, de acordo com a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, que disse ainda que a capacidade de produção doméstica de suínos é amplamente razoável e abundante. Portanto, os preços do suíno não têm base para aumentos contínuos. No entanto, estão aumentando. Somente hoje, 6% de alta entre os futuros negociados na Bolsa de Dalian, tá certo? E saltaram para um recorde, porque a oferta está apertada. Diante das margens muito ruins que nós vimos há alguns meses para a suinocultura chinesa, nós vimos de fato ali uma retenção de matrizes, houve todo um movimento para realmente enxugar um pouco a oferta, que estava mais abundante, preços lá embaixo, margens sofrendo demais. Com uma melhora nas margens, a gente viu essa situação acontecer, e hoje, né, os preços subiram até 6%, ó, de acordo aqui com as informações da Reuters e também da Agriinvest, depois que um aumento na demanda durante o feriado de uma semana da Golden Week, em meio à oferta apertada, elevou os preços no mercado disponível. O contrato para suínos vivos para janeiro, portanto, no mercado futuro, o mais ativo na Bolsa de Dalian, subiu 5,8%, o maior ganho diário desde que os futuros dos suínos foram lançados no ano passado. O clima mais frio e um aumento no consumo durante o feriado impulsionaram a demanda por suprimentos de carne fresca, elevando o volume diário de abate. E aí o que acontece? Segundo Eduardo Vanin pôde apurar durante, como se diz, esse
esse período do feriado, o que a gente percebeu? Que os estoques de farelo de soja continuam recuando, certo? Então, nesse movimento aí de baixa nos estoques de farelo, os preços voltaram a negociar depois do feriado com forte alta. Mais do que isso, o Vanin também já pôde apurar durante o final de semana que se ventila no mercado a possibilidade de se importar farelo de soja do Brasil, que não se esqueçam, foi liberado junto com a importação de milho lá em 24 de maio, né? E o Vanin alerta para mais um ponto: a burocracia para se importar farelo pela China é menor do que para levar milho. Então pode ser que a China olhe para isso e fala: olha aí, de repente é jogo, hein? A gente comprar farelo pronto. Mas as margens das esmagadoras estão boas, então as fábricas de rações vão ter que dar uma agilizada, né? Para garantir toda essa movimentação. Fato é que na China, o que nós temos agora, um movimento bastante considerável, bastante importante para essa situação que nós estamos observando agora. Baixos estoques, boas margens das processadoras, boas margens para os suinocultores, leilão de carne suína, quinto lote, e é isso que a gente está olhando. Agora, na contramão, o que a gente observou também durante a Golden Week? Um aumento dos números de casos de Covid-19, mais lockdowns estão aparecendo, né? A gente tem algumas províncias que chamam um pouco mais de atenção. De acordo também com o levantamento da Agriinvest, somente no último domingo, dia 9, nós tivemos 2.000 novos casos de Covid-19 sendo registrados na China. Então, por lá, a gente não consegue ver um arrefecimento dos casos, e isso é realmente bastante preocupante. E isso sabemos que intensifica a política de tolerância zero do governo chinês. A gente está prestes a ter um início aí do terceiro turno de Xi Jinping, e isso vai intensificar, e ele vai manter essa política de tolerância zero, porque essa é uma prioridade do governo, né? Como é que eles vão encaixar todas essas peças, inclusive com a necessidade de importar mais itens, né, como é o caso ali do farelo de soja ou da própria soja para ser processada e virar farelo, a gente vai ter que monitorar, vai ter que entender, tá? Não dá para a gente, né, olhar para isso. Aí o Fernando me pergunta assim: Carla, você consegue dar uma breve explicação desses contratos futuros da soja? Por exemplo, de dezembro, como funciona isso? Fernando, o mercado futuro, ele tem essas variações, ele tem esses vencimentos, né? E ali os fundos especuladores, os investidores, compradores e vendedores vão comprando e vendendo posições. E aí a gente tem, para cada um desses contratos, para cada um desses futuros, algumas informações de referência. Por exemplo, o contrato dezembro, o contrato novembro na soja, né? Que está valendo agora $13,93 por bushel, ele é muito referente à oferta norte-americana. A gente está com a colheita em andamento e é novembro quando a gente vai ter ali quase que a totalidade do entendimento da oferta lá nos Estados Unidos. Então, por isso que ele refere-se à safra norte-americana, mas ele serve de referência para nós negociarmos, por exemplo, a nossa soja disponível, né? Quando a gente vai fazer o cálculo para pensar quanto é que está a soja hoje no porto brasileiro, né? Quanto é que vale a soja para o produtor brasileiro? A gente vai pegar o contrato mais próximo, que é o novembro, e vai fazer a conta somando prêmio e dólar, numa conta simples. Aí, claro, cada produtor, cada trading, cada vendedor e comprador vai colocar ali as suas particularidades. Despesas portuárias, despesas logísticas, despesas de corretagem, tudo aquilo que você desconta para formar o teu preço, né? Desconto na hora de entregar a tua soja, a hora que fizer ali a peneira, para saber quanto de umidade, quanto disso, quanto de proteína, quanto daquilo. Então, você vai ter essa situação, tá? Agora, a que se referem os contratos futuros? A esses outros momentos do mercado. O maio, por exemplo, é referência para a safra brasileira. Por quê? Porque você já terminou de colher, né, ou praticamente terminou de colher, e você vai ter o entendimento do tamanho daquela oferta. Você já tem uma safra avançada na Argentina, você tem uma safra muito adiantada e colhida no Paraguai, você conhece o tamanho da oferta sul-americana. Então, o mercado futuro, qual que é a grande sacada do mercado futuro? Te dar previsibilidade. Por que os preços sobem ou caem? Porque eles são justamente um reflexo do quadro global de oferta e demanda.
Fora, claro, mercado financeiro, macroeconomia, geopolítica, todos esses fatores que se somam para promover essas altas e baixas, né? Então, o contrato futuro, ele reflete aquilo que está projetado para acontecer naquele momento. Então, a gente tem, por exemplo, o trigo hoje subindo desesperadamente, são mais de 30 pontos, quase 40 pontos de alta, né? Por quê? Porque a gente tem essa preocupação com a escalada da guerra, com o fluxo dos grãos que partem da Rússia, que partem da Ucrânia, então tudo isso vai ser refletido. Por isso que o contrato dezembro vale 9 dólares e 19, mas o contrato maio no trigo vale 9 dólares e 37, porque se a gente está com uma preocupação de oferta aqui, no dezembro com 9,19, essa preocupação se intensifica e leva o maio para 9 dólares e 37, são quase 20 cents a mais no contrato maio por bushel, que dá aproximadamente meia saca de trigo aqui para o brasileiro. São 25,4 quilos, né? 27,2 quilos, mais ou menos isso. Então, a gente está falando dessa previsibilidade que o mercado te oferece, né? Que o mercado reflete com essas notícias que vai entendendo o caminhar das safras, o caminhar da colheita, a macroeconomia, a geopolítica, o clima, né? O clima é um vetor importantíssimo para o mercado. Então, é isso que acontece. Agora, como isso funciona, né? Você pode, Fernando, claro, sempre tendo ao seu lado um profissional de confiança, fazer uma trava, né? Você quer vender a tua safra nova, safra 22, 23? Vamos olhar para o contrato maio, que está no trigo. Maio, 14 dólares e 19 centos por bushel. Aí você vai fazer a conta com dólar, ou spot, ou futuro. Vai fazer uma conta com o prêmio daquele momento. Vai ter uma referência para você saber se a sua safra futura está dentro, cobrindo os seus custos de produção, enfim, atendendo ali as suas necessidades financeiras. Tá certo? Me fiz entender. Se não me fiz, me pergunte novamente. A gente vai falando por aqui. Mais do que isso, precisa saber um pouco mais? Procure os treinamentos, procure os cursos, busque educação financeira e mergulhe nesse conhecimento. Isso é importantíssimo para a tua gestão, viu, Fernando? E amigos que nos acompanham aqui no Bom Dia Agronegócio, 9 horas e 6 minutos pelo horário oficial de Brasília. Seguimos por aqui. Bom, e ó, Fernando, eu te digo mais, tá? Fica com a gente porque a gente vai ter já uma entrevista com a Thaís Albuquerque, que é líder do time do IBAR nesse aplicativo para intensificar a sua comercialização. É um aplicativo para venda digital de grãos, né? Então você pode fazer tudo pelo aplicativo com muita segurança, muita rastreabilidade, inclusive para mercado futuro, né? Não são contratos de mercado futuro, mas você pode né, ir fazendo essas negociações, enfim, ir sovando ali a massa para fazer bons negócios. Já a Thaís vai estar conosco, tá certo? Bom, seguimos por aqui, portanto, senhoras e senhores, tá? Bom, vamos falar um pouquinho das notícias, né? Falamos dos preços, falamos um tiquinho da China e eu dizia sobre essa questão toda do Covid-19. Com essas notícias vindas desse aumento do número de casos e tudo mais, vem muito também essa pressão sobre, naturalmente, o mercado acionário, vai se aumentar a aversão ao risco e tudo mais. Por conta disso, veja só o que diz também Eduardo Vanin no seu resumo do mercado financeiro. Bolsas de lado, China reabre com forte queda. Os lockdowns na China estão se multiplicando. Os números de consumo durante feriados são todos muito baixos. O IDX, o dólar index, está subindo e o petróleo em leve queda, mas acima de 91 dólares por barril no WTI. Na semana passada, o líder da alta foi o contrato de óleo de aquecimento, o diesel, na NYMEX, com mais de 18% de ganho. O balanço dos destilados nos Estados Unidos está desequilibrado. Pessoal, desde o começo do ano, a gente vem falando que uma das maiores preocupações do mercado de petróleo não era só a oferta ajustada do bruto, como a capacidade de refino, né? Então, a gente já sabia que isso ia ter problema, isso ia ter problema em diversas partes do mundo, e isso está se confirmando, como sinalizaram os analistas e consultores para a gente. Inclusive, na última edição que nós fizemos ali do Bom Dia Agro e Amigos, né? Nós tivemos ali o Jonathan Simeão, o Guilherme Dorigatti comigo, dividindo a bancada, entrevistando Marcos Araújo e o Thiago Davino, além do Roberto Dumas Damas. Todos os três pontuaram a crise energética como um ponto
ainda a ser muito monitorado, tá? Ó, tem petróleo, mas não tem capacidade de refino para atender a demanda interna e externa. O exército da Ucrânia continua avançando no sul e no leste. Putin acusa a Ucrânia de ato terrorista. Derrubaram a ponte que liga o continente à Crimeia. Vocês viram isso no final de semana? Foi uma explosão terrível, é uma das pontes mais longas da Europa e é o único acesso da Crimeia à Rússia, ao território russo. E aí o Putin, né, como o próprio nome já diz, ficou putinho e disse: não aceito ato terrorista. A escalada no conflito explodiu. Nós tivemos muitos ataques durante o final de semana e realmente mais perdas de vidas, o que para mim a pior perda é a humanitária. A gente está perdendo, né? Já perdi as contas de quanto já se perdeu de vidas e claro, né? Muitos jovens nessa toada, o que é muito sério, o que é muito ruim. E a gente vai ter essa retaliação do Vladimir Putin, que já aconteceu. Então, como eu disse, nós tivemos ali muitos e muitos ataques durante o final de semana, e é tudo muito sério, tá? É tudo muito agressivo, e isso vai continuar impactando diretamente nos mercados. Por isso é que o trigo hoje tem essas altas tão expressivas, como eu acabei de dizer, dezembro, 9 dólares e 20, são 39 pontos mais 75 de alta. O março, 9 dólares e 33, com 38 pontos mais 25 de ganho. O maio, 9 dólares e 39, subindo 36 pontos mais 25. O julho, 9 dólares e 26, com 29 pontos mais 75 de alta, tá? Então, por que isso é ruim? Né? Além de tudo, além de todas as complicações que a gente já entendeu, por que é tão agressivo tudo que está acontecendo? Porque, além de tudo, você vai ter uma complicação ali no mar de Azov, né? Nessa condição ali de fluxo ali na região dos portos do Mar Negro, e isso faz com que os fretes continuem subindo, né? Inclusive o Vanin pontua isso também, ó, os fretes marítimos no Mar Negro estão subindo, a Rússia intensificou os bombardeios sobre cidades da Ucrânia, e qualquer eventual avanço que tenhamos tido durante né, qualquer eventual avanço que nós podíamos ter registrado nesses 7 meses de guerra, prestes a completar 8 meses, né, no dia 24 de outubro se completa 8 meses de guerra, a gente está falando de uma situação onde a gente vê a oferta de grãos ficar ainda mais ajustada, a gente sobe mais um degrau na crise alimentar, a gente sobe mais um degrau na crise energética, o processo inflacionário, o processo de recessão, a incerteza com a entrega de fertilizantes, de grãos, não só para nós estamos abastecidos de fertilizantes, mas e os outros países, né? E como é que ficam as perdas que nós já tivemos no hemisfério norte em função de problemas climáticos? Tudo se agrava enquanto a guerra se escala. Inclusive, Vladimir Putin, e é destaque aqui também, após a explosão de ponte, Putin promete resposta dura se ataques ucranianos continuarem. Mas ele pensa o quê também, né? Que ele vai atacar e não vão atacar de volta? É difícil. Alguns veem essa postura do Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, quase que como suicida. É sabido, né, que o potencial russo é muito maior, que o poderio russo é muito maior, mas também existe uma questão de soberania, uma questão de manter ali o teu, né, o teu orgulho, enfim, né, o teu território. A Ucrânia é um país independente, né, uma recém-independência, uma jovem independência, mas ainda assim é uma nação independente. Então, assim, está longe de terminar. Não se esqueçam de que o governo russo convocou ali 200 mil, 300 mil, os números divergem, mas a gente está falando de milhares de reservistas que foram convocados, inclusive agricultores, né? Os produtores rurais se apresentaram na semana passada ao governo russo para, de fato, encararem esse conflito. Foi colocada ali uma pena duríssima, inclusive, para quem não se apresentasse. Então, a gente está falando de uma escalada forte, tá? Forte.
A gente começa a semana com notícias bem duras, vindas do conflito, e a gente está aqui para te informar sobre tudo isso. E estamos acompanhando, qualquer nova informação você será avisado. Volto a dizer, as bolsas hoje recuam, as ações asiáticas voltaram, as ações chinesas voltaram do feriado em queda. Temos essa preocupação com desaceleração do crescimento chinês, mas, de outro lado, ali na questão da alimentação, temos algumas boas notícias vindo, temos a questão da alta muito forte do trigo, que vai ajudar a puxar não só o milho, mas o farelo, tanto que o milho sobe um pouquinho menos. Já já a gente vai tratar isso com o Guilherme Dorigatti. Dezembro no milho, $6,92 com 9 pontos de alta. Março, 6,99 subindo 8 pontos e meio. Maio, $7 redondinhos para o milho com 8 pontos de alta. Julho, $6,94, 7 pontos e meio de ganho. Para fechar esse primeiro bloco, novembro, $13,93 por bushel na soja, 26 pontos mais 25 de alta. Janeiro, $14,03, sobe 24 pontos. Março, $14,11, 22 pontos mais 25 de ganho. Maio, 23, $14,18, sobe 21 pontos. Agora sim, com esse primeiro bloco fechado e entendido o mercado financeiro, geopolítico, macroeconômico, além dos fundamentos, vou chamar para estar conosco, portanto, a Thaís Albuquerque, líder do time do aplicativo eBarn, essa startup que promete revolucionar a venda de grãos no Brasil. Thaís, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Carla, muito obrigada. Já vou até iniciar para ser bem objetiva, porque pelo que eu tenho acompanhado na abertura de hoje, a gente tem bastante informação importante, né? Pois é. A gente recebeu até algumas mensagens de sexta para cá, e uma bem importante, que chega a ser até uma objeção, eu diria, do nosso possível usuário, que é justamente assim: Thaís, mas eu entro lá no aplicativo e o preço que o pessoal está colocando lá não necessariamente condiz com a cotação, não é um preço assim que condiz com a realidade. E aí eu já queria entrar nesse ponto e até puxar um gancho com o que você mencionou um pouco anteriormente, que é a possibilidade do pessoal tratar venda futura dentro do nosso aplicativo. Então, eu queria explicar para você que entra, às vezes, no nosso aplicativo e que tem essa sensação que o nosso aplicativo, ele é nada mais do que um ambiente para você fazer as suas negociações. Então, é normal que quem esteja vendendo queira buscar um preço acima do que está sendo trabalhado no mercado, na praça dele, assim como quem está comprando quer comprar com o melhor preço possível. Então, ali o ambiente de ofertas é um ambiente de negociação. A pessoa está colocando o preço que ela está buscando, mas nada te impede de fazer uma contraproposta. Acho que a gente até chegou a mostrar isso num dos vídeos que a gente passou, e a gente vai ter também um vídeo tutorial que em breve a gente vai disponibilizar, e pode até passar aqui num dos momentos no programa, que você pode ver como que funciona essa contraproposta do preço, e inclusive tem aí um espaço para uma variação que o comprador ou que o vendedor permite que aconteça dentro dessa negociação. E vale sempre lembrar que a gente precisa se atentar para quando que aquela negociação que ela está sendo datada, quando que ela está sendo, quando que quem está vendendo ou quem está comprando quer aquele produto, se é um produto que está disponível, se é um produto que é para ser retirado, entregue no futuro. Então, todos esses fatores têm que serem levados em consideração. Então, já queria abrir já puxando esse gancho para a gente justamente entrar nessa pauta de preços, Carlinha. Acho excelente. E essa situação, Thaís, assim, você viu que a semana começou bombando, já estava bombando literalmente, né, no final de semana, e aí os mercados retomam, com a volta, inclusive, da China, os mercados voltaram explodindo, e é tão interessante da gente perceber a necessidade que o produtor tem de fazer uma gestão, Thaís, porque, assim, as coisas, quando a gente pensa em macroeconomia, mercado financeiro, elas são completamente imprevisíveis, porque enquanto a gente tem outros índices, outros ativos caindo drasticamente, hoje a gente vê os grãos subindo forte por conta disso tudo que está acontecendo. Então, eu acho que a gente pode muito trabalhar nessa questão hoje, Thaís, dessa questão dos preços e das contrapropostas. Quando a gente pensa no preço que está ofertado ali, ou que está posto, registrado ali no aplicativo, que preços são esses, para a gente deixar claro para a nossa audiência? É um preço que parte do vendedor,
ou ele passa por um crivo para ter uma formação de referência? Como é que esse preço chega até o aplicativo, Thaís? Perfeito, importante para todo mundo entender. Então, como a gente sempre explica, a gente tem toda uma equipe por trás, porque gosto de frisar, estamos trabalhando com produtos de alto valor agregado, então não dá para a gente simplesmente deixar que o nosso ambiente seja não vou usar essa palavra manipulado, mas assim, usado, né, utilizado por qualquer pessoa sem nenhum critério. Então, quando a gente tem um vendedor ou um comprador colocando propostas, ofertas dentro da nossa plataforma, primeiro que ele já passou por uma verificação prévia para poder estar atuando ali dentro. Segundo, que ainda tem aquela possibilidade que eu mencionei em um dos programas passados, que é dele conseguir um selo de verificação a partir do momento que ele é entrevistado e responde algumas outras perguntas mais avançadas por alguém da nossa equipe. Além disso, toda vez que um vendedor ou um comprador vai subir uma oferta dentro do nosso aplicativo, nossa equipe está de olho. Ao receber aquela oferta, a gente analisa, vê se condiz com a realidade do mercado. Quando a gente vê alguma inconsistência, a gente entra em contato com a pessoa que colocou para entender o que está acontecendo, para aí sim aprovar ou não aquela oferta para ser publicada dentro do nosso aplicativo. Então, a gente tem todas essas etapas, todo esse processo para garantir mais a segurança para quem estiver interagindo. E aí Isso é vale muito lembrar. bom. Pois não, por favor, pode E continuar. aí vale lembrar que essas ofertas que estão disponíveis são as ofertas já negociações que querem ser trabalhadas. E se o usuário ele ainda descer um pouco mais na tela do nosso aplicativo, ele vai ver que lá embaixo ainda ele consegue ter acesso às cotações das praças, que é da região dele ou de todo o Brasil, para ele saber como que ele está colocando a oferta dele perante o mercado em si. E ele pode consultar isso a qualquer momento, no momento que ele estiver utilizando o nosso aplicativo. Justamente por isso que a gente tem integração, por exemplo, com vocês, para trazer essas notícias sérias para dentro do nosso aplicativo e auxiliar quem está utilizando na melhor tomada de decisão e pautar os preços, né, na formação de preço, para ele poder conseguir bons negócios. E, Thaís, essas informações, como, por exemplo, as informações que hoje estão estimulando a alta dos grãos, elas são notícias determinantes para justamente esse momento da contraproposta, né? Sim, exatamente. E é importante até a gente fazer o link, porque na sexta-feira eu comentei que a gente tinha tido uma recuada com relação às ofertas que estavam acontecendo dentro do nosso aplicativo. E hoje a gente já vê, principalmente por parte dos vendedores, né? Porque a gente teve, quando a gente fala na soja, a gente pôde ver a alta que você comentou, e a gente já vê que as ofertas voltam a acontecer. Então o pessoal já começa a e já começa a botar novamente as suas ofertas de venda, né, do grão dentro do nosso aplicativo. E aí, olha trabalhando... que interessante, né, Thaís? É muito interessante, a gente consegue ver justamente o que o nosso usuário está acompanhando, sim, o mercado, é isso que a gente consegue perceber. E, Thaís, é tão importante ele entender esse fluxo, porque também faz com que ele não perca o bonde, né? Se a gente tem mais ofertas, é porque, de fato, os vendedores estão interessados em entregar os seus produtos. Isso faz com que ele também acenda uma luzinha de alerta ali, que pode ser um momento interessante para ele, e ele também fazer os seus registros de oferta ali no aplicativo, né? Sim, com certeza. E aí é importante até a gente falar com relação a esse usuário antenado, né? Porque às vezes a gente vê esse movimento de vários novos usuários chegando diariamente para a gente dentro do nosso aplicativo, muitos ainda querendo acompanhar como que isso funciona, né? O que isso significa. Mas uma pergunta que também chega a ser uma objeção, que muitos vêm para ver como é que funciona, alguns ainda esperam para ver quando o outro tiver sucesso, aí sim ele vai entrar, né? Mas o pessoal pergunta assim, mas negociação online, será que isso funciona? Não, sou meio cético com relação a isso. E daí eu só queria lembrar essas pessoas que negociação online você já faz diariamente via o seu e-mail, via o seu WhatsApp. A gente proporciona com o nosso aplicativo nada mais do que um ambiente rastreável para você fazer o que você fazia antes via mensagem de celular ou e-mail, para você poder fazer isso dentro do nosso aplicativo, só que de forma que você tenha tudo registrado. Então, um alerta que eu queria trazer também
Você que está vendo esse movimento do mercado, que está acompanhando, que sente a necessidade de ter vários canais para você poder fazer as suas negociações de forma melhor e mais abrangente, utilize o IBAR, chame o seu comprador para estar aqui dentro também, dessa forma vocês conseguem ter toda essa rastreabilidade e ficarem pautados com contratos jurídicos, né, que possuem validade dentro do nosso aplicativo, enfim. Então, é todo esse conjunto. Thaís, olha só que pergunta boa para a gente, inclusive, amarrar o nosso comentário de hoje, porque a gente está falando, né? Olha só, atenção, o preço está subindo, as ofertas já aumentaram, tá. Daí o Leandro chega com uma pergunta muito boa, porque é isso que vai levar, é a tua resposta agora que vai levar a nossa audiência para o IBARN. Como o IBARN vai garantir a entrega e o preço acordados caso alguém não queira cumprir a oferta ou a entrega? Excelente pergunta para a gente mostrar justamente por que o IBARN existe, né, Thaís? Perfeito. Leandro, obrigada por sua interação durante todos esses programas que a gente vem participando. Ele Essa é pergunta ótimo, é Leandro. importante porque justamente essa é a principal dúvida, principalmente quando a gente está falando de uma negociação que acontece entre partes que ainda não se conhecem. Então, primeiro, que deixar claro mais uma vez, a nossa equipe acompanha cada negociação e a gente fica atento com relação a itens ou pontos que a gente vê que de repente saíram da casualidade, da normalidade ali. Então, esse é um ponto já para a gente sempre deixar claro para o nosso usuário se sentir seguro utilizando o nosso aplicativo. Segundo, primeiro vamos falar com relação à entrega. A gente sabe que a gente está falando de produto que é o grão colhido, independente dele já estar ali pronto para ser utilizado ou virar um subproduto, ele ainda é um ser vivo, então a gente tem vários aspectos com relação à qualidade e com relação à classificação desse grão que a gente precisa garantir que seja cumprido. E para isso a gente tem a gente tem a possibilidade de disponibilizar uma pessoa que vá acompanhar justamente esse carregamento e essa entrega para a gente garantir que o produto que está sendo carregado é o produto que foi acordado naquela negociação com relação a, por exemplo, pureza, a qualidade, a qualquer item que seja relevante dentro do contrato que foi estabelecido. E ainda, depois disso, a gente tem a confirmação de entrega e a confirmação de recebimento, né, do pagamento, enfim, tudo isso a gente mapeia dentro do processo da digitalização dessa negociação dentro do nosso aplicativo. E aí, quando a gente vai, né, para a questão de preço, contrato, como que isso funciona? Quando vocês estão fazendo a negociação, tudo isso é registrado dentro do nosso aplicativo. E quando vocês chegam a um acordo de todos os pontos, a gente já pede a confirmação de vocês, de cada uma das partes, e aí a gente já leva todos esses pontos que foram negociados, acordados durante esse processo, a gente já leva tudo isso para dentro de um contrato, que é um contrato padrão que a gente utiliza para cada cultura dentro do nosso aplicativo, e a gente já leva isso para lá, e a partir do momento que vocês fecham essa negociação, esse contrato ele é estabelecido. Ele é um contrato com validade jurídica, ele é um contrato digital, mas com plena validade jurídica, e os termos que estão acontecendo ali, eles devem ser seguidos sob pena, sob multa, assim como um contrato feito da forma física tradicional, como você costuma fazer com os com as pessoas que negociam com você, né, no meio offline, digamos. Então, a gente tem todos esses processos, todo esse acompanhamento para garantir que tudo que esteja acontecendo dentro do nosso aplicativo realmente seja efetuado na prática. Eu vi que o Leandro subiu uma pergunta, não sei se estão me vendo, se alguém puder mandar aqui o comentário. Com relação a se a gente usa blockchain. A gente ainda não utiliza essa tecnologia, mas estamos estudando porque a gente entende que ela também vem com força aí para respaldar o futuro das negociações. Carlinha me mandou mensagem aqui que eles estão tentando voltar, enquanto eles não conseguem. Eu acho que provavelmente vai cair esse link a qualquer momento. Mas enquanto eles não conseguem voltar e eu estou aqui ao vivo com vocês, quiserem mandar perguntas, fiquem à vontade que eu estou acompanhando aqui para responder vocês.
E voltou. Voltou. Agora sim, Thaís, você me ouve? Ouço. Pois é, a gente teve aqui uma oscilaçãozinha, mas já estamos de volta, 9h30. Você que está nos acompanhando, estamos de volta, senhoras e senhores, com o Bom Dia Agronegócio. Thaís Albuquerque, líder do time do IBARN, está aqui conosco, inclusive nos explicando toda a situação de como é seguro o aplicativo. A Thaís estava trazendo essa explicação, pessoal, sobre as condições. O Leandro fez uma pergunta, inclusive, muito positiva, né? Quando a gente precisa entender. Fez-se um negócio, né? Aí alguém não quer ou cumprir a oferta ou o preço. E a Thaís estava explicando como sim o aplicativo tem todo um respaldo para que tudo seja garantido, né, Thaís? Exato. Eu acredito que a minha explicação ficou no ar. Até o Leandro perguntou depois, logo em seguida, se a gente utiliza a tecnologia de blockchain com relação a esses contratos, e aí eu respondi que a gente ainda não utiliza. Acredito que minha explicação ficou na íntegra. Se Ficou. tiver qualquer problema, a gente retoma. Sim, mas se você quiser só concluir, né, Thaís, para a gente dizer que realmente a gente não tem ali ainda no IBAR, né, a tecnologia de blockchain, mas a gente tem toda uma equipe para garantir que os negócios sejam efetivados a partir dos parâmetros que foram firmados nesse ambiente do IBAR, né? Exatamente. E a gente sempre trabalha estudando o que há de melhor e mais seguro para a gente trazer e melhorar cada vez mais a nossa tecnologia. Isso é importante a gente falar. A gente não simplesmente lança um software como o nosso e aí agora a gente vai assistir as negociações. Isso é importante vocês saberem, até com relação a quem já baixou nosso aplicativo. Constantemente vocês vão ver necessidade de atualização, porque sempre a gente vai estar lançando novas versões com as melhorias, com novidades que a gente vem trazendo e que vem implementando. Então, isso é importante dentro do mercado de tecnologia e para todo mundo saber. E aí, só fazendo um gancho também com a pergunta do Leandro com relação à entrega, que algumas pessoas vieram perguntar para mim, que teve uma vez que eu comentei com relação a ser CIF ou ser FOB, e com relação a gente eventualmente trazer algum parceiro. Essa novidade do parceiro, ela ainda não está acontecendo, mas a gente está trabalhando em cima disso. Hoje, para ficar bem claro, assim como vocês têm no offline, na prática, a negociação de fazer uma entrega que é responsabilidade do comprador ou que vai ser responsabilidade do vendedor, é dessa mesma forma que a gente traz para dentro do nosso aplicativo. E a gente deixa isso bem explícito no momento que a gente está fazendo a própria negociação. Na negociação, na publicação da oferta, a gente já deixa isso explícito. E para quem tem dúvida com relação a esses termos, a gente também deixa a explicação. Então, isso respalda aquilo que a gente fala, que nosso aplicativo ele é bem didático e a gente deixa tudo bem explicadinho para ficar o mais fácil possível para quem estiver interagindo com ele. Thaís, muito obrigada, viu, por estar conosco. Sempre um prazer ter você aqui. Sexta-feira você está de volta e aí a gente vai fazer esse balanço. Se essas ofertas foram aumentando, se o produtor foi ficando mais contido, como é que os preços vão se comportar e como isso vai fazer com que as ofertas também se comportem. Muito interessante esse primeiro reflexo que a gente já teve de fato de uma volta, né, dessas ofertas se intensificando com as altas dos preços. Obrigada mais uma vez por estar conosco. Sexta-feira eu te espero de volta. Obrigada a você, Carlinha. Lembrando que temos novos produtos a serem negociados dentro do nosso aplicativo, inclusive já temos negociação de sorgo. Eu trouxe para vocês na última vez que trouxemos sorgo, trigo, farelo de milho e de soja. Então, fiquem atentos a isso. Qualquer dúvida, fico à disposição. E na sexta, tento trazer o vídeo tutorial para a gente passar e sanar mais algumas dúvidas de vocês. Obrigada, Carlinha. Boa semana e bom programa. Senhoras e senhores, hoje Thaís não só líder do time do IBARG, como apresentadora do Bom Dia Agronegócio, mas é isso, senhoras e senhores, o ao vivo é assim, né? Se fosse fácil, chamava miojo e não Bom Dia Agronegócio, fechado? Vamos juntos, senhoras e senhores, até onde pudermos, né? Até onde nos permitir. Bom, falamos de hoje sobre o mercado de grãos, nem sei se eu chamo meu amigo Guilherme Dorigatti para estar conosco, se a internet vai ficar estável mesmo para a gente fazer isso, que é trazer realmente essa segurança para vocês. Se você não baixou esse aplicativo ainda, baixe já
o Ibarna, eu vou deixar para vocês aqui nos comentários do Instagram o @ deles, para que ali vocês possam coletar informações também sobre o próprio aplicativo, e já tem um link para você ir direto baixá-lo, tá bem? Aí ele vai fazer uns testes e tudo mais. Lembrando que você pode ter um processo gratuito ao aplicativo. Na sequência, você vai ter ali alguns planos para saber quais são as melhores alternativas para incluir isso na tua gestão. Guilherme Dorigatti já está conosco e a gente vai, então, hoje dedicar esse Bom Dia Agronegócio às informações dos grãos, né, trazendo e trazer mais detalhes ali sobre esse início de semana bem preocupante para a geopolítica, para o quadro global. Estou vendo aqui as manchetes que mais ataques foram feitos na capital da Ucrânia, Kiev, né? Inclusive, a jornalista mísseis o tempo todo, enfim. Guilherme Dorigatti já está conosco. Gui, está me ouvindo? Vamos ver se o Guilherme já está com a gente. Olá, bom dia, Carla. Estou te ouvindo perfeitamente. Bom dia, Gui. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. Guilherme, já te chamei para começar. Era sexta-feira, não se livrou, veio para segunda-feira, né? Semana começando forte para os grãos e para o milho não vai ser diferente. Quais são as primeiras informações que você já pôde optar nessa segunda-feira? Cara, você comentou aí agora há pouco essas questões geopolíticas, e esse é justamente um dos fatores que tem influenciado as cotações do milho e de outros grãos nesse momento. Ele faz parte de um pacote. Desse momento a gente tem influências tanto positivas quanto negativas nos preços dos grãos, especialmente do milho, que é o que eu vou destacar aqui hoje. Então, vamos entender os dois lados. Pelo lado altista, o lado das altas, a gente tem problemas de desenvolvimento nas lavouras dos Estados Unidos, também problemas nessas lavouras em todo o hemisfério norte, na Europa, na China também, com essas perspectivas de perdas na safra de milho, o que deixa um desequilíbrio entre oferta e demanda e gera preocupações se a oferta de milho para esse ano vai ser suficiente para cobrir a demanda. Esses são os fatores altistas que foram os preponderantes na última sexta-feira. Inclusive, a Bolsa de Chicago fechou a semana com alta, a B3 fechou o dia com alta. Já do outro lado, para o lado negativo, aí a gente tem essas questões políticas que você comentou, as questões econômicas, medo de recessão, medo de uma desaceleração na demanda internacional pelos grãos, e também a questão de petróleo, também caindo, esses preços prejudicam as cotações do milho, que é bastante atrelado ao biocombustível nos Estados Unidos, o etanol. Então, tudo isso está misturado, influenciando para os dois lados. Na última semana, a Bolsa de Chicago teve altas e baixas, finalizou a semana ainda contabilizando altas, como comentei agora há pouco. Na B3, a sexta-feira foi de alta, mas a semana foi de baixa para os preços. Então, tem um momento bastante conturbado, com todas essas influências diferentes, puxando para baixo, empurrando para cima, mercado bastante volátil nesse momento, cara. Bom, eu acho que a Carla caiu novamente aqui no ao vivo do Bom Dia Agro. Eu vou continuar tocando por aqui, então, conversando com vocês, enquanto a gente espera que a Carla possa voltar aqui para a nossa programação. Vocês acompanharam durante o Momento Ebar, né, a Carla conversando com a Thaís, houve essa oscilação na internet, ela deve ter caído novamente, então vamos seguir. Hoje, segunda-feira, dia 10 de outubro, vamos ver como é que abriram as cotações para o milho no mercado internacional. Primeiro, a Bolsa de Chicago abrindo em alta, os principais contratos subindo, a Bolsa brasileira também contabilizando movimentações de alta para o milho nessa manhã de segunda-feira. Bolsa de Chicago, inclusive, que também tem altas para a soja e para o trigo, subindo bastante, fortes altas. O milho até sobe menos nesse momento. As primeiras cotações, dezembro, março, subindo 8 pontos nesse momento para o milho. Já para a soja, a alta é maior, a alta de 25, de 27 pontos para as primeiras cotações da soja lá na Bolsa de Chicago. O trigo também tem altas bastante expressivas, alta de 35, de 36 pontos nesse momento para a Bolsa de Chicago, lá para as cotações de soja e de milho. Quando a gente olha aqui para o Brasil, falando de milho
principalmente. Além dessa influência do mercado internacional que a gente comentou, da Bolsa de Chicago, a gente tem as questões nacionais, as questões brasileiras. A gente vem de uma safrinha bastante robusta, 87 milhões de toneladas nas estimativas da Conab, o que é uma oferta entrando no mercado e ajudando a pressionar os preços nesse momento. Mas a gente tem um outro ponto bastante importante aqui no Brasil, que é a movimentação do dólar. Essas movimentações influenciam diretamente os preços, principalmente lá nos portos, e é justamente aí que está a chave para os preços de milho no Brasil nesse momento. Essa safrinha, como a gente comentou, foi bastante grande. As exportações devem puxar esses preços, devem ser um fator balizador de cotações aqui no país, e para isso a importância do dólar é bastante grande. Um dólar caindo dificulta as exportações brasileiras, um dólar mais alto deixa melhor essa relação de exportações. A gente tem visto números de exportação de milho bastante grandes nesse ano aqui para o Brasil, superando em muitos índices registrados no ano passado, e a expectativa dos analistas que a gente conversa aqui no Notícias Agrícolas é que essas exportações sigam bastante fortes para o restante desse ano, inclusive aí já alertando o produtor. Deve haver uma janela bastante grande de exportações de milho entre o mês de dezembro e o mês de janeiro. Por quê? Porque a partir de fevereiro deve entrar a safra de soja no mercado, ocupar esse espaço nos portos, e aí essa logística vai ser revertida do milho para a soja. Então, pensando nesse cenário, o que o produtor brasileiro de milho tem que ter na cabeça nesse momento? Aproveitar essa janela de exportações antes desse pico de negociações que podem pressionar os preços. Inclusive, na entrevista que a gente realizou com a Agrifato Consultoria na última sexta-feira, o pessoal já estava destacando esse cenário, uma janela bastante curta para o produtor aproveitar boas oportunidades de negócio nesse momento, e olhando justamente para essa questão da exportação. Nesse momento, hoje, na segunda-feira, o dólar abrindo em queda novamente, caindo 0,37%, sendo cotado a 5,19 nesse momento, na segunda-feira pela manhã, o que não é bom para as exportações. Então, o produtor precisa ficar atento a essa janela, olhando essas movimentações de dólar, os preços que isso vai gerando lá nos portos para as exportações, e atento a essa janela que a partir de dezembro deve ter bastante exportações, então tem que aproveitar esse período, sem muitos negócios acontecendo, dólar um pouquinho mais alto, e aí fechar essas comercializações com bons preços. Essa é a perspectiva da Agrifato Consultoria, que comentou com a gente aqui na sexta-feira passada. Você pode acompanhar essa entrevista completa na íntegra, lá no site do Notícias Agrícolas, você vai lá nos vídeos, na categoria milho, e vai ter essa entrevista com a Agrifato na última sexta-feira. E olha, eu comentei... a sorte que eu tenho, vejam, senhoras e senhores, a sorte que eu tenho de trabalhar com grandes profissionais. Guilherme Dorigatti, conclua aqui, por favor. Fiquei segurando aqui, esperando você voltar. Segurou demais. Por favor, então eu não sei Gui, se você estava conseguindo... Estava te ouvindo. É maravilha. Então, a gente comentou todo esse cenário dos preços, as expectativas de exportação e o que o produtor precisa ficar atento nesse momento para aproveitar boas janelas de comercialização, né, cara? É isso mesmo, e de fato, né, Guilherme, a gente tem o produtor agora tendo que dividir as suas atenções, né, de olho no plantio da soja, no plantio do milho verão, na comercialização da safrinha, e essa escalada do conflito no final de semana coloca o Brasil muito mais em xeque, não só para o milho, né, Gui, mas também para o trigo. O trigo brasileiro vai ser uma alternativa muito importante a partir de agora, o trigo, o arroz. O mercado brasileiro vai ser demandado talvez como jamais tenha sido, mas claro, a gente precisa lembrar que os altos preços que estão ainda sendo praticados, apesar das baixas recentes que nós vimos, eles podem conter um pouco da demanda, porque a crise dos alimentos ainda está muito posta sobre a mesa da geopolítica global, e tudo isso vai estar muito alinhado, mas o Brasil desponta como uma alternativa muito importante agora, né? E aí, Carla, para a gente olhar esses dois mercados que você comentou aí, o trigo e o arroz,
tem perspectivas diferentes aqui no Brasil. Por um lado, o trigo, a safra de inverno, está nos campos nesse momento, realizando colheita em muitas regiões, e aí as perspectivas são positivas. O produtor apostou nessa safra de inverno lá nos estados do sul do Brasil, aumentaram a área cultivada com trigo, e agora as expectativas são positivas para a produtividade e também para a rentabilidade da comercialização desse trigo, que, como eu disse, está sendo colhido nesse momento lá no sul do país. Já para o arroz tem um calendário parecido com a da soja, nessa primeira safra, safra de verão. O plantio já começou lá no Rio Grande do Sul, mas aí as perspectivas não são muito positivas. Nós conversamos com a Federarroz há algumas semanas e o presidente da entidade, o Alexandre Velho, já trazia para a gente uma perspectiva de redução de 100 mil hectares cultivados só lá no Rio Grande do Sul, isso em função de custos de produção muito elevados. A estimativa da entidade é de R$ 12.000 por hectare o custo para produzir arroz lá no Rio Grande do Sul nessa safra 22-23. Isso vai levar uma menor área plantada, uma menor perspectiva de produção, e aí a Federarroz já alerta o setor para uma relação de oferta e demanda mais ajustada aqui no Brasil durante o próximo ano de 2023, cara. Inclusive, né, Guilherme, na última entrevista que o Marcos Araújo deu para nós, ele disse o seguinte: o trigo, o arroz deve ser o mercado entre os grãos no cenário internacional a subir mais forte. E, puxa, até perguntei se seria o trigo diante de todo o cenário. Ele falou: não, Carlinha, vamos de arroz, puxando os demais. O trigo hoje, claro, disparado com a questão da guerra, vai puxar o milho, vai puxar o farelo de soja, inclusive a gente vai monitorar tudo isso, como eu falei, o Brasil ali como uma alternativa importante. Gui, obrigada, viu, meu amigo? Principalmente por segurar ali, né, na hora que eu estava aqui, né, na corda bamba, você segurou aí brilhantemente, como sempre. Obrigada, Gui. Boa semana para você, já me junto a vocês aí na redação. Até mais. Obrigado, Carla, pelo convite. Sempre que precisar, estamos aqui disponíveis para participar do Bom Dia Agronegócio. Um abraço a todo mundo que está acompanhando a gente. É isso, senhoras e senhores. Obrigada, Gui. Bom trabalho. Guilherme Dorigatti, senhoras e senhores. Os fenômenos que partem do Notícias Agrícolas, graças a Deus, né? Bom, 9h49 pelo horário oficial de Brasília. Falamos, então, muito hoje sobre o mercado de grãos, mas quero chamar a atenção aqui para o mercado de café, que está abrindo a semana sem grandes variações, mas monitorando as condições de clima aqui no Brasil, segundo já pôde apurar a Virgínia, e também preocupado com a oferta global do grão de café, uma vez que a Colômbia reportou aí uma produção baixa consideravelmente, e isso entrou no radar com bastante força, dando inclusive suporte para as cotações se sustentarem pelo menos ali próximas dos $2,20. O café arábica está trabalhando abaixo disso, né? Mas no contrato de dezembro, $2,18 mais 30 por libra, uma pequena alta agora de 0,09%. Já março, maio e julho trabalham do lado negativo da tabela, mas com baixas tímidas que não são de 0,1%. Né? O maio e o julho cedem 0,05%, então o mercado começando a semana bem lateralizado. O algodão é um outro destaque, porque sobe agora mais de 3%. A gente está falando dezembro, 86 centos mais 98 por libra, 3,3% de alta. O março, 85 centos mais 26 por libra peso. O maio, 84 centos por libra peso, sobe também 3%. E o julho, 82 centos mais 31, alta de 3%. O mercado se recuperando, mercado de olho em tudo que está acontecendo, e a gente também para te trazer as informações mais importantes desse início de semana aqui pelo Notícias Agrícolas. Pessoal, algumas informações para a gente finalizar essa edição de segunda-feira do Bom Dia Agronegócio. Coreia do Norte diz que testes de mísseis simulam ataque ao sul com armas nucleares. OTAN condena ataques russos horríveis à Ucrânia, diz Stoltenberg, que é um dos líderes da OTAN. Cruz Vermelha, aí terminou de ferrar. Cruz Vermelha suspende operações na Ucrânia por razões de segurança. Então fica mais desassistida ainda a Ucrânia, sem a Cruz Vermelha. Dólar tem queda antirreal com cena política local e receios externos dividindo o foco. Líder do Banco Central Europeu diz que alertas de inflação ainda não estão precificados. Para onde vamos, portanto, né? Outro líder do Banco Central Europeu alerta para possíveis reações
exageradas da política monetária parecem não estar falando a mesma língua dentro do Banco Central Europeu. Presidente de Belarus faz alerta à Ucrânia e mobiliza tropas com Rússia. Aliás, senhoras e senhores, os vencedores do Nobel da Paz, que saiu na última sexta-feira, inclusive o Dr. Alisson Paulinelli estava no páreo, mas quem levou o Nobel da Paz de 2022 foram ativistas, né, ali pela paz na guerra entre Rússia e Ucrânia. Um deles está preso por ordem do presidente Alexander Lukashenko, da Belarus, né, ou Bielorrússia, e muito séria a situação, tá? Muito séria a situação desses ativistas, muito séria a situação. Vou até buscar aqui a notícia correta para ti, né? Para te dizer o que está acontecendo. Como eu falei, saiu na última sexta-feira o resultado. E olha só, um dos 3 vencedores do Nobel da Paz de 22, anunciado na última sexta-feira, o ativista de Belarus, Ales Bialatsky, pode nem sequer saber sobre a premiação, segundo disse sua mulher. Segundo a também belarussa Natália Pinchuk, casada com o ativista, não há garantias de que a prisão onde seu marido está desde o ano passado, irá notificá-lo sobre a premiação. Ela contou à agência Reuters ter enviado um telegrama à prisão. Abre aspas. Eu enviei um telegrama a ele hoje e acho que eu não fui a única. Talvez repassem essas mensagens para ele e ele fique sabendo sobre o prêmio. Eu espero que sim. Diz a sua esposa, que dizia ainda ter achado inesperado o prêmio para o ativista, né? Ele é um dos principais opositores do presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, um forte aliado do líder russo Vladimir Putin e frequentemente acusado de perseguir e prender opositores e de violar os direitos humanos no país. Após o anúncio, os organizadores do Nobel pediram que as autoridades do país soltem o ativista, né? Mas entre pedirem e soltarem, existe um abismo gigantesco e esse abismo é o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que está escalando, como eu já havia dito. E hoje saiu o Nobel da Economia e um estudo sobre bancos e crises econômicas, feito por um trio de economistas, né, levou, então, o Nobel de Economia 2022, os norte-americanos Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig foram premiados com o Prêmio Nobel de Economia. Os pesquisadores foram premiados pelos estudos sobre bancos e suas relações com as crises financeiras, tá bem? Os dois, o Ben e o Douglas, têm 68 anos e o Philip, 67 anos, tá certo? Senhoras e senhores, 9h55 pelo horário oficial de Brasília. Terminamos o Bom Dia Agronegócio desta segunda-feira, 10 de outubro de 2022. Amanhã estamos juntos novamente, mas a nossa programação por aqui continua para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil, tá certo? A gente fica por aqui, te encontro amanhã. Boa semana para você, bons negócios. Até lá!